Olá, está no ar o primeiro Revista TST de 2024. Dá só uma olhada no que preparamos para esta edição. Empregada que deixou o posto de trabalho para assistir à queima de fogos durante a virada do ano consegue reverter justa causa. Descontos na rescisão não podem ultrapassar valor de um mês de remuneração. Página no portal do TST reúne precedentes constitucionais trabalhistas. Essas e outras notícias você acompanha agora. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão do órgão especial que marcou a abertura dos trabalhos da Corte em 2024. Vamos ver. Na primeira sessão deste ano, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, apresentou um balanço das principais ações realizadas em 2023, com destaque para a redução de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Recebemos 302.522 processos, uma redução de 1,5% em relação a 2022. E julgamos 494.724, um aumento de 11,7% na produtividade. O presidente também ressaltou a atuação da vice-presidência do TST, responsável pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Com as conciliações realizadas, foram encerrados milhares de processos por meio da desistência de recursos. O presidente ainda enfatizou as atividades da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e os serviços prestados pelo TST durante o recesso judiciário e as férias coletivas dos ministros e ministras, com a expedição de 66 despachos em pedidos de medidas de urgência. No período de recesso também foram editados os atos 47 e 48, que instituíram a política de integridade e a política de gestão de riscos no âmbito do TST. Além disso, foi criada a Assessoria de Promoção do Trabalho Decente e dos Direitos Humanos, bem como o Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência, Assédio e Discriminação. Com o comitê, todos que trabalham no TST e no CSJT, incluindo jovens, aprendizes, estagiários e prestadores de serviço, passam a ter acesso a 2 novos canais de acolhimento, o formulário eletrônico e o WhatsApp. E agora, julgamento da seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A SDI1 decidiu que descontos feitos na rescisão de um metalúrgico de Minas Gerais não podem ultrapassar o valor de um mês de remuneração do trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais havia mantido a sentença que negou ao metalúrgico a devolução de valores descontados na rescisão. Na reclamação trabalhista, ele defendia que a quantia abatida foi ilegal. O argumento se baseou no parágrafo 5º do artigo 477 da CLT, que diz que qualquer compensação no pagamento das verbas rescisórias não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Para o TRT, no entanto, adiantamentos e contribuições previdenciárias são abatimentos autorizados pela Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo o regional, o artigo 462 prevê que esse tipo de dedução não está sujeita ao limite de um salário mensal. Da decisão, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A terceira turma acolheu os argumentos do trabalhador e decidiu que, independentemente da natureza das parcelas compensadas, a regra prevista no artigo 477 da CLT deve prevalecer. A empresa apresentou o novo recurso, desta vez a seção 1 de dissídios individuais, alegando divergência de entendimento em julgados sobre o mesmo tema. O relator dos embargos, ministro Evandro Valadão, reconheceu que, diante da controvérsia, cabe à SDI1 uniformizar a jurisprudência das turmas do TST. Segundo o ministro, embora tenha sido identificada a discordância, o assunto já está pacificado. O relator destacou que, em um processo anterior com características idênticas e envolvendo a mesma empresa,
A SDI-1 consolidou o entendimento de que qualquer desconto na rescisão não deve ultrapassar o valor de 1 mês de remuneração do trabalhador, incluindo adiantamentos e contribuições previdenciárias. Dessa maneira, por unanimidade, ficou mantida a condenação da fábrica à devolução dos valores descontados do metalúrgico. E olha essa iniciativa. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego lançaram o novo módulo Web Judiciário do E-Social. Agora, as varas do trabalho de todo o país podem fazer novos tipos de anotações na carteira de trabalho digital, decorrentes de decisões judiciais, como a data de admissão, alteração salarial ou de cargo e afastamentos. Para mais informações, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E vamos para uma pausa rápida e após o intervalo, a empregada que deixou o posto de trabalho para assistir à queima de fogos durante a virada do ano consegue reverter demissão por justa causa. Voltamos já. O Revista TST está de volta. Vamos acompanhar agora os destaques das turmas do tribunal. A sexta turma do TST reconheceu a responsabilidade concorrente da empresa Granosul Agroindustrial, que fica na cidade de Cambé, no Paraná, pela morte de um trabalhador no horário do expediente. Pois é, Luana, esse acidente ocorreu dentro do silo de soja e quem tem os detalhes desse caso para a gente acompanhou o julgamento é o repórter Daniel Vasques, que já está aqui na tela para contar para a gente como aconteceu. Oi, Daniel. Olá, Anderson. Oi, Luana. Conforme o processo, o auxiliar tinha 67 anos e, no dia do acidente, estava com outros colegas dentro do silo de soja fazendo a raspagem do resíduo do produto. Quando um outro trabalhador abriu uma bica para escoar mais soja, o auxiliar foi soterrado pelos grãos. O empregado morreu por asfixia e foi encontrado no fundo do silo. Na ação trabalhista, a viúva e 2 filhas pediram a pensão vitalícia e indenização por dano moral. Mas a empresa afirmou que o acidente ocorreu por descuido do empregado. Isso porque ele teria retirado o cinto de segurança quando estava dentro do silo. Segundo a empregadora, o trabalhador desobedeceu às normas de segurança e ignorou todas as orientações e treinamentos recebidos. Em primeiro e segundo grau, o entendimento foi que a responsabilidade pelo acidente era exclusiva da vítima. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, negou os pedidos da família. O regional observou que o auxiliar não usou o cinto de segurança. Considerou ainda que os empregados sabiam que a bica seria aberta e que, diante do treinamento recebido, deveriam ter evitado os atos. O caso chegou à sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Cátia Arruda, entendeu que, por ausência de fiscalização, a responsabilidade pelo acidente recai sobre a empresa. Ela explicou que o caso se torna mais grave pelo fato da atividade dentro de silos configurar trabalho em espaço confinado. A ministra citou a norma regulamentadora número 33 do Ministério do Trabalho e Emprego, que considera espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos: não ser projetado para a ocupação humana contínua, possuir meios limitados de entrada e saída e que exista ou possa existir atmosfera perigosa. O empregado, neste caso, ele não estava passeando pela empresa e ocorreu um acidente. Ele estava no horário de trabalho dele, executando as atividades determinadas por seu empregador, dentro do ambiente de trabalho de altíssimo risco para a sua saúde e segurança e, portanto, por esse motivo é que entendo pelo afastamento da culpa exclusiva, mantendo, obviamente, a ideia de culpa concorrente, porque há um fator determinado pelo próprio empregado. No caso, conheço do recurso de revista por violação dos artigos 186 e 927 caput do Código Civil e, no mérito, o provimento é para reconhecer a culpa concorrente pelo acidente que vitimou o trabalhador, determinando o retorno dos autos ao regional a fim de que prossiga no exame do recurso ordinário interposto pelos reclamantes quanto aos pedidos referentes às indenizações por danos morais e materiais, como entender de direito. O desembargador convocado José Pedro de Camargo divergiu. Para o magistrado, ficou demonstrada a culpa exclusiva do empregado.
no caso concreto, a atitude do empregado foi definitiva, foi fundamental para o próprio evento morte. Por quê? O acórdão descreve que, e com minúcias, que o empregado entrou no ambiente, absolutamente ambiente de risco, não tem dúvida disso. E, ao entrar nesse ambiente de risco, ele pega e tira o cabo de segurança. Aí o colega, havia dois colegas, o Adão e o Ezequias, falou, escuta, põe o cinto. E, salvo o equívoco de minha parte, já havia notícia nos autos, e o acórdão foi minudente na análise dessa forma, que o empregado já tinha sido advertido antes por não uso de equipamento de segurança. Mas, por maioria, o colegiado reconheceu a responsabilidade concorrente da empresa pela morte do trabalhador. A conclusão foi a de que a empregadora contribuiu para o acidente ao não supervisionar o local de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Após a decisão, a empresa entrou com embargos que não foram aceitos. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Daniel, muito obrigado pelas informações. Em relação a esse caso, a empresa entrou com agravo no TST, ainda não analisado. E olha só, esse caso, Luana, a quinta turma reverteu a demissão por justa causa aplicada a uma empregada de um hospital no Rio de Janeiro, que deixou o posto de trabalho para assistir à queima de fogos durante a virada do ano na praia de Copacabana. Apesar de reconhecer o ato de indisciplina, Anderson, o colegiado entendeu que a punição foi desproporcional. E quem conta os detalhes pra gente é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Luana. Oi, Anderson. Segundo o processo, a técnica de suporte se ausentou por 17 minutos para assistir ao espetáculo na praia. Ao ser chamada por telefone para voltar ao posto de trabalho, ela retornou ao hospital. 2 semanas depois, houve a dispensa por justa causa. Ao pedir a reversão da demissão, a trabalhadora justificou que tinha autonomia para ir a outras unidades da rede hospitalar. Além disso, o tempo fora no Réveillon não teria prejudicado o atendimento de pacientes. O pedido foi aceito pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro manteve a sentença. De acordo com o TRT, o episódio ocorreu de forma isolada e não foi grave a ponto de justificar uma dispensa por justa causa. A decisão citou que a profissional prestava serviços de forma adequada há mais de 10 anos e que a empregadora deveria ter observado a gradação das penalidades, aplicando advertência ou suspensão para coibir reincidências. O hospital recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela quinta turma. A relatora, ministra Morgana Richa, entendeu que, apesar do histórico positivo do ponto de vista disciplinar, a conduta da técnica na virada de ano teve gravidade suficiente para configurar a justa causa. A prática de uma única conduta irregular por parte do empregado pode ensejar de imediato a aplicação da justa causa, independentemente da gradação das penas, quando revestido o ato de gravidade tamanha que acarreta a quebra da fidúcia inerente à relação de emprego. Nessa circunstância, portanto, descabe falar em observância da proporcionalidade entre o ato faltoso e punição, ainda que o histórico funcional do trabalhador não revele a existência de registros anteriores e de descumprimento dos deveres contratuais. O ministro Douglas Alencar divergiu da relatora. Para o ministro, embora configure transgressão disciplinar, a atitude da empregada não causou consequência extremamente danosa ao empregador. O que nós temos aqui é um perigo em abstrato. O perigo em abstrato de um dano que não aconteceu justificaria a sanção máxima, a sanção capital, considerando esse elemento subjetivo de um passado imaculado de 10 anos de serviço, ou houve quebra do dever de proporcionalidade na imposição dessa sanção? O ministro Breno Medeiros, presidente da quinta turma, acompanhou a divergência. Por maioria, o colegiado reverteu a demissão por justa causa aplicada pelo hospital à técnica de suporte. Luana, volto com você aí no estúdio. Lembrando que não cabe mais recurso dessa decisão. Muito obrigada, Rafael.
Vamos agora para a terceira turma, que acolheu o recurso de um vendedor da Embratel em Itabuna, na Bahia, que se sentiu desfavorecido na fase de instrução do processo. Ao prestar depoimento em audiência, ele pediu que o representante da empresa não estivesse presente, o que foi negado pelo juízo. Os ministros consideraram que a negativa prejudicou a produção de provas. O repórter Pablo Lemos acompanhou esse caso e traz as informações para a gente. Oi, Pablo. Olá, Luana. Olha, o vendedor buscava o reconhecimento de vínculo de emprego e disse que na audiência pediu que o representante da empresa saísse da sala para que as partes fossem ouvidas separadamente. Segundo ele, a medida proporcionaria paridade de armas, ou seja, igualdade de tratamento no processo para a produção das provas e declarações isentas de vício. O juízo de primeiro grau rejeitou a solicitação e não reconheceu o vínculo de emprego por ausência de provas. O trabalhador recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia. Alegou que houve cerceamento do direito de comprovar a existência do vínculo. O TRT, porém, rejeitou o apelo e manteve a sentença. O Tribunal Regional usou como base o artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho. O dispositivo diz que os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência ao esclarecimento delas. Segundo o Tribunal Regional, as partes foram ouvidas, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, observou que, de acordo com o Código de Processo Civil, quem ainda não depôs não pode assistir ao interrogatório da outra parte. Para o ministro, o pedido de reconhecimento de vínculo com a Embratel ficou prejudicado diante da conduta do juiz. Por unanimidade, a terceira turma acolheu o recurso do vendedor e determinou a reabertura da instrução processual e o esgotamento da produção de provas para possibilitar a ampla defesa do trabalhador. Não cabe mais recurso. Luana, volto com você. Tá certo, Pablo. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E você sabia que o TST conta com um livro de súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos? Acesse pelo QR Code que aparece na tela. O conteúdo está disponível nas versões PDF e RTF. E no próximo bloco, o tema também é a jurisprudência. Você vai conhecer a nova página do TST que reúne precedentes constitucionais. É daqui a pouco. Uma nova página no portal do Tribunal reúne precedentes constitucionais trabalhistas. A plataforma conta com sessões de consultas a temas de repercussão geral relativos à Justiça do Trabalho, além de glossário e de dados estatísticos sobre recursos extraordinários. Vamos saber mais na reportagem de Michele Chiapa. Consultar temas de repercussão geral ou de suspensão nacional no âmbito da Justiça do Trabalho ficou mais fácil com a criação da plataforma Precedentes Constitucionais. A nova página foi elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, que faz parte da seção de Gerenciamento de Recursos Extraordinários Trabalhistas em Repercussão Geral, vinculada à vice-presidência do TST. A competência da vice-presidência, por força do regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, atribui ao vice-presidente ou à vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho o exame da admissibilidade dos recursos extraordinários. Isso envolve uma quantidade muito grande de feitos por ano, não é? Em média, uns 38 a 40 mil processos por ano que são submetidos à vice-presidência para encaminhamento e decisão de encaminhamento ou não dos recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, a cultura de precedente está se notabilizando no sentido de a jurisprudência ter um caráter de, em primeiro lugar, segurança, não é? Coerência e estabilidade. E, para isso, é preciso que haja um conhecimento maior do público-alvo, não é? Que são os jurisdicionados e a área interna nossa, que são os servidores que precisam estar atentos a essas grandes modificações.
As informações oferecidas na página de precedentes constitucionais estão alinhadas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso pode facilitar a tomada de decisão pelos julgadores e evitar divergências jurisprudenciais. Por meio de pesquisa na plataforma, partes e advogados também podem buscar o melhor caminho processual, seja por meio de recurso ou da conciliação. O juiz auxiliar da vice-presidência do TST, César Pritti, destaca que as informações disponíveis estão sempre atualizadas. A atualização do que vem acontecendo nesses processos do Supremo Tribunal Federal de Interesse da Justiça do Trabalho, ela é feita diariamente. Então, sempre que ações de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ação direta de constitucionalidade, ou os temas de repercussão geral têm uma movimentação importante, por exemplo, uma ordem de suspensão, uma ordem de cancelamento da suspensão, ou quando eles saem, quando a tese firmada pelo Supremo é divulgada, quando esses processos encerram definitivamente no Supremo, ou seja, transitam no julgado. Tudo isso é alimentado. E assim que é alimentado nos nossos controles internos, é comunicado também aos gabinetes, aos ministros do TST e alimentado na página do Tribunal Superior do Trabalho, justamente para que esteja disponível para toda a comunidade jurídica. E não para por aí. No Serviço de Estatística, os dados aparecem de forma interativa. Eu tenho aqui dados estatísticos sobre a admissibilidade do recurso extraordinário e eu posso, inclusive, selecionar por mês e veja-se que a planilha é interativa e eu consigo ter uma ideia dos recursos que foram admitidos, os recursos que ficaram sobrestados, aqueles que não foram admitidos. Então, tem uma riqueza de informações sobre as quantidades de recursos que passam aqui pelo TST, recursos extraordinários. Para conhecer todos os serviços disponíveis na nova página, basta acessar o endereço tst.jus.br/nugep-svp. É isso aí, o TST sempre inovando e facilitando a vida de quem procura a Justiça do Trabalho. E fique agora com outros destaques da semana. O TST realizou audiência para discutir o acesso ao mercado de trabalho de pessoas trans. O presidente do tribunal, ministro Lélio Bentes Corrêa, se reuniu com representantes da Rede Trans Brasil. Na conversa foi apresentado o atual cenário da invisibilidade de pessoas transexuais e travestis no país e as dificuldades que enfrentam para a realização de cursos de capacitação profissional e contratação pelas empresas. O presidente do TST também participou de evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em comemoração aos 20 anos da visibilidade trans. A Justiça do Trabalho realizou audiência pública sobre gênero, raça e diversidade. No evento online, representantes da sociedade civil e de entidades apresentaram sugestões para a criação de um protocolo de atuação com perspectiva antidiscriminatória. O objetivo é orientar a magistratura trabalhista a observar condutas decorrentes de processos históricos e estruturais de desigualdade. O TST homologou acordo entre o Ministério Público do Trabalho e uma companhia de seguros de vida para extinguir ações civis públicas sobre a contratação de corretores por meio de franquias. A conciliação levou em conta a evolução legislativa e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A empresa vai pagar R$6 milhões que serão repassados a órgãos e entidades voltados para a proteção de direitos coletivos ou de cunho social. Estão abertas as inscrições para o seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente. O encontro vai ocorrer em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, entre os dias 26 e 28 de fevereiro. Está prevista a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O seminário debaterá a erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Para se inscrever, é só acessar o QR Code que aparece no canto da tela. Anderson, nós vimos na última nota dos nossos destaques que o combate ao trabalho em condições análogas à escravidão vai ser tema de seminário em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, de 26 a 28 de fevereiro. E ainda sobre esse assunto, vale lembrar que nós acabamos de passar por outra data que também é importante para o tema.
Pois é, Luana, nós estamos falando de 28 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Uma data que reforça a necessidade de continuarmos a luta pelo trabalho decente e seguro para todas e todos. Agora vamos assistir ao depoimento de Maurício de Jesus Luz, que foi vítima de trabalho análogo à escravidão por 19 anos. Atualmente, ele trabalha aqui no TST como garçom. Vamos ouvir. Eu fui pedir a dona da fazenda para estudar e ela virou para mim e falou: eu nunca vi dizer em nenhuma parte do mundo que escravo precisa ter leitura. Seu lugar é o tronco. Eu tinha 8 meses de vida quando a minha mãe abandonou com a vizinha. E aí essa vizinha, vendo que ela não retornava, procurou a minha avó, que trabalhava numa fazenda, já bem na divisa entre Pará e Maranhão. E aí ela me devolveu para minha avó e ali tudo começou. Eu lembro que eu tinha um short e uma camisa só. E eu dormia numa estibaria, né? Tinha uma casa, e estibaria, para quem não conhece, muita gente conhece, é onde guarda cela, guarda sal, guarda material, guarda tudo. E ali você arma uma rede, ali você dorme junto com rato, com cobra, o fedor do sal, aquela coisa toda, era quem dormia. Aí você tem que ir no armazém pegar a botina, a calça, o gibão, a camisa, a sela, o arriador, a bride do cavalo, tudo. E tudo aquilo que você acha que o patrão está te dando, não, você está levando. Vai ser descontado mês após mês, para matar o cupim daquela longarinha do curral com óleo diesel. Mas se você jogasse aquilo com a bomba, a máquina, tudo bem, mas não, você tinha que encher a boca de óleo diesel e jogava. E se se recusasse, apanhava. Ele batia com chibata, ele batia com pinhola, ele batia com vara de pé, aquelas varas que você faz, ele me futucava com ferrão. E aí um dia eu tirei o balde de leite debaixo da vaca e coloquei na lateral, assim. E aí quando eu fui soltar o bezerro, ele veio, me deu uma cabeçada e eu caí em cima do balde de leite. E aí tinha um filho dele, que era uma pessoa muito ruim, era o que mais me batia na época. E aí ele veio com um arriador. Arriador é uma corda que tem 4 nós nas pontas. E me deu uma lapada que os nós pegou aqui, ó. Aí ali foi o fim. Eu falei, eu preciso tomar outro rumo. Aí eu aproveitei e fugi da fazenda. Eu espero que esse depoimento sirva para alavancar a capacidade de alguém ver que ele está passando por esse momento e precisa de ajuda. E as autoridades que estão cada vez mais presentes, mas por mais que esteja, sempre há alguém precisando de ajuda. O Revista TST termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!